Não conseguiu conectar. Tem alguém com a mão levantada, não tem? Não. Tem só uma pessoa aguardando para entrar aqui, a Tamires. Eu não estou conseguindo aceitar a Tamires, que estranho. Que estranho. Dei um jeito aqui. Bom, vamos lá. Bom, gente, a gente vai trabalhar dois temas aqui na aula de hoje, que é movimentação e armazenagem, tá? Duas atividades essenciais no processo logístico, principalmente na emergência que a gente vive, né? De cada vez mais nós termos centros de consolidação que facilitam o e-commerce e são essenciais para o e-commerce, né? Então, a situação, o problema que a gente vivencia é que o centro de distribuição, o novo centro de distribuição da empresa Leiteira Salomé, é localizado na região sul e será um armazém refrigerado com um setor denominado de produtos resfriados, que vão ficar de entre 0 a 10 graus, que corresponderá a 80% do barracão e manterá a maioria dos produtos que não precisam ser congelados, mas que devem ser conservados no frio. Um setor de produtos congelados, menos 25 graus Celsius e a 0 graus, que será utilizado em parceria com uma empresa de sorvete. Bom, levando em consideração toda essa complexidade, as premissas do projeto devem conter uma análise e a escolha dos equipamentos de movimentação a ser utilizados no novo CD. Com isso, você deverá preparar uma análise comparativa entre os principais equipamentos de movimentação, relatando os pontos fortes e fracos em relação ao armazém refrigerado. O conteúdo, então, é a dinâmica de movimentação de materiais no decorrer da cadeia, de forma a compreender a necessidade e importância dessa atividade, as formas de movimentação manual, mecanizada ou automatizada, que no Brasil existe uma norma regulamentadora NR11 que rege algumas premissas de movimentação, armazenagem e transporte de carga. Então, toda essa dinâmica aí a gente trata aqui nesta aula, tá? Dinâmica de movimentação, dos equipamentos, tá? O que é a movimentação, então? É uma atividade de apoio que vai facilitar outras atividades. Imagine uma movimentação que disponibiliza um produto em uma localização não planejada e não identificada. Pois bem, no momento em que este produto for requisitado, haverá perda de tempo em sua procura e provavelmente serão necessárias novas movimentações para corrigir o erro e disponibilizar o produto no local certo. Desta forma, a movimentação de materiais, consideramos que o material, qualquer objeto a ser movimentado, tem algumas funções. Vamos lá. Primeiro, é o movimento. Movimento do deslocamento de peças, materiais e produtos acabados da maneira mais eficiente. Então, a grande premissa aqui é tentar movimentar de forma eficiente. Para isso, geralmente, eu agrupo os materiais para poder ganhar, tá? Dentro do eficiência do movimento, eu ganho uma capacidade maior aí de deslocamento. O lugar, né? Responsabilidade de verificar se o material desejado foi entregue no lugar certo. Então, na movimentação, eu tenho que pensar também em termos de lugar, do local certo, né? No tempo, o local também deve chegar no local, o material deve chegar no local de trabalho no tempo certo, no momento exato, na quantidade certa, exata, e tá, a espaço de armazenagem é um dos elementos importantes, porque é ele que vai providenciar toda essa eficiência aí no fluxo. Considerando esses aspectos, a importância da movimentação dentro da organização, essa atividade deve ser gerida de forma a minimizar os custos e o uso dos recursos, garantir a integridade de pessoas e materiais e garantir o atendimento das necessidades. Mas como pode ser realizada a movimentação dos materiais? Primeiro, manualmente. Manualmente, gente, é quando não tem equipamento. O próprio homem carrega. Você pega lá uma vasqueta, você pega uma caixa, você pega qualquer elemento físico e movimenta, transporta ele para outro local, tá? Isto é uma movimentação manual. Mecanizada todas as vezes que a gente tem o homem interagindo com uma máquina, tá? Então, é uma movimentação mecanizada, por exemplo, empilhadeiras, rebocadoras, paleteiras, transpaleteiras.
Isso tudo são movimentações mecanizadas. Então, manual é quando não tem equipamento, mecanizado tem um equipamento, e tem automatizada, que aí ele independe do ser humano, tá? É uma movimentação totalmente independente. Vocês vão ver alguns AGVs aqui, eu vou mostrar para vocês, e a ideia é exatamente essa. Então, é realizado por um computador, tem pouca ou quase nenhuma intervenção humana, tá? Então, os custos, eles acabam sendo reduzidos com relação às pessoas, tá? E acaba minimizando também erros humanos, lesões, acidentes de trabalho. Essa é a parte 2.3, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um AGV. Estão vendo minha tela? Sim. Tá. Vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Aqui é uma empilhadeira, tá? A empilhadeira vai movimentar esse rack com motores, tá? Antes, esse processo aqui, você tinha, então, a empilhadeira, ao mesmo tempo, você tem um processo aqui onde você vê um operador de produção. Não sei se estão vendo meu mouse, tá? Estão vendo meu mouse aí? Sim. Pois é. Então, o operador ele fica aqui, ó, circulando junto com a empilhadeira. Então, na hora que a gente vai analisar, quando você substitui um processo que tem uma empilhadeira por um rebocador, os riscos de acidentes, eles mudam, né? Eles se alteram para menor, eles diminuem, ok? Então, assim, todas as vezes que você reduz um equipamento que tem lança, um equipamento de arraste, igual esse rebocador, olha, os racks foram colocados em carrinhos, tá? E aí o rebocador engata o carrinho aqui e esse operador leva ele embora. Okay? Então, aqui é um exemplo, olha, a movimentação através da empilhadeira, olha a quantidade de movimento que a empilhadeira tem que fazer. E olha se ele tem que ficar olhando para trás todo o tempo a empilhadeira, né? Olha lá. Tirar uma caçamba cheia e colocar uma vazia. Olha lá. Tem que arrastar a bichinha ainda. Então, esse processo, gente, é mecanizado, né? Não é manual, não é mecanizado. Aí agora olha esse outro processo aqui com o rebocador, um outro equipamento para movimentar, olha. Mesma atividade. Vou pegar uma caçamba cheia e entregar uma vazia.
gravidade, o material entra no dispositivo. E pela mesma gravidade, a caçamba vazia, ela é liberada. Muito mais rápido, eficiente e gera muito menos riscos, né, de segurança. Alguém tem alguma pergunta? A minha atividade, ela, durante o dia, né, minha segunda função, além de ser professor, é desenhar esses processos logísticos aí, tentar reduzir processos manuais ou mecanizados. Esse da direita ainda é mecanizado, porque o operador ele utiliza, né, um equipamento, mas a função é reduzir o máximo essas perdas que a gente tem no processo aqui. Vou mostrar outros exemplos para vocês. Bom, aqui, olha, é como era antes, a parte da frente aqui, ó, de cima. Olha a quantidade de operadores movimentando aí. Vai lá, desengata o processo. Ó. Ele vai trocar. Aqui são os operadores de produção, né? Os operadores logísticos, eles vão trocar os materiais, recolher o vazio e entregar o cheio. Quando se utiliza dispositivos mecânicos automatizados, igual o shooter, você já deixa, vou voltar aqui, ó, hands-free, o próprio equipamento já libera o material cheio e já desce com o material vazio. Já faz a coleta do material vazio embaixo. O cheio, ele é abastecido por gravidade, e o vazio também é destinado na logística reversa ao rebocador pela gravidade. Outras formas simples aqui de mostrar para vocês, olha, a primeira figura mostra como o operador pegava item a item, colocava nos cestos aqui e levava para a próxima operação. Olha a quantidade de perda que existe nessa movimentação. Essa movimentação é totalmente manual, né? Ele ia fazer esse processo o dia inteiro. Aí agora, olha, um dispositivo simples. A peça terminou de ser usinada, coloca ela no... E ela já é transportada para a próxima máquina individualmente. O conceito de One Piece Flow, ao invés de eu criar estoques intermediários no processo, eu já crio um fluxo contínuo. Vou mostrar para vocês uma outra aplicação, é o seguinte. Agora, vocês viram que depois de uma melhoria, a gente colocou um rebocador, que você tem aí o abastecimento por gravidade aqui, mas o dispositivo é automatizado, né? O primeiro era muita gente movimentando, aqui é só um operador, ele não desce do rebocador. Depois, a melhoria saindo do processo mecanizado para automático, é esse aí. Você não tem mais um rebocador. Joãozinho foi embora. Esse equipamento chamado de AGV, Automatic Guided Vehicles, AID Automatic Guided Vehicles, ok? Então, o veículo é guiado automaticamente,
Não precisa de uma pessoa. Ok? Tá claro, gente, a diferença de equipamentos manuais para automáticos? Sim. Sim. Outros exemplos aqui, ó. Você precisa de 2 pessoas para carregar peças pesadas e abastecer. Com o auxílio de um elevador, você não precisa mais dessas 2 pessoas. Ó. Só tem uma pessoa lá atrás, lá empurrando o elevador. Então, os benefícios na movimentação, com o auxílio da automação, eles são enormes, né? Eles são enormes. Que aí a gente tem uma linha de produção totalmente fluida, com poucas pessoas, com menos perdas, com menos risco de segurança, com processos automatizados, igual esse aqui. Olha lá. O abastecimento é feito com auxílio de um mecanismo. Só a quantidade de parafuso que é necessário para poder montar. O próprio operador da linha já recebe as peças na posição, na altura necessária. Esse dispositivo aqui é chamado de garçom, porque ele traz o material até o operador, então ele serve o operador com item específico que deve ser montado num sistema de Urshin Sequence, na sequência necessária. Um dosador, ele pega só a quantidade de parafuso necessária. Ok? Só para vocês terem uma ideia aqui de como que é, ó, na prática de mercado, como que esses processos eles se configuram, ok? Bom, evoluindo aqui então, nós vamos agora para 2.4. Bom, 2.4 a gente fala especificamente de estoque, né? O estoque em si, né, com excesso de alguns produtos e a falta de outros, esta é a realidade do CD da leiteira Salomé, ou seja, o Salomé tem muito excesso de alguns itens e está faltando alguns outros, e aí acaba gerando um problema para a leiteira Salomé. Ela não vai conseguir atender, ao mesmo tempo vai anular o capital circulante dela. Bom, além disso, a leiteira tem apresentado problemas na expedição, visto que, por inexistência de estoque suficiente, os pedidos são enviados incompletos ou a entrega deles sofre atraso, em razão do alto tempo gasto na transferência de produtos da fábrica para o CD. Para piorar, uma remessa, né, exportação de queijos, manteiga e requeijão para a Colômbia não embarcou,
além de não atender a demanda do cliente, isso gerou um custo tremendo. Estes são apenas alguns relatos do que vem acontecendo na empresa em relação à sua gestão de estoque. Por isso, você deverá desenvolver uma proposta para a gestão de estoque da leiteira Salomé, a fim de garantir que não falte e nem sobre produtos nos armazéns. Conteúdo, então, é falar de planejamento, políticas de estoques e os tipos de inventário existentes. As big bags aqui, né, gente? Bom, gestão de estoque, né? A atividade de estocagem, ela pode ser descrita como a guarda física de produtos. Lembre-se de que na seção sobre armazenagem tivemos exemplo da compra mensal de nossos suprimentos, alimentação, produtos de limpeza e higiene. Pois bem, nesse processo provavelmente estocamos alguns produtos na geladeira ou na despensa de nossa casa. Mas quanto guardar? Como garantir que os produtos não estraguem por causa de uma condição inadequada ou pelo vencimento do prazo de realidade? Como garantir que no momento de utilização do produto tenhamos a quantidade que necessitamos? Esses são alguns dos aspectos trabalhados na gestão da produção e que serão explorados no livro didático da seção 2.4. E aí vem o encerramento aqui, né? Vamos ver esse videozinho de encerramento aqui. Super curto, né? Super curto essa 2.4. Quando falamos de transporte de materiais, estamos falando de matérias-primas, produtos em processamento e produtos acabados. O transporte pode ocorrer através de 5 modais básicos: rodoviário, ferroviário, aéreo, aquaviário e Tá dutoviário. travado aqui. Há um crescimento do processo de integração entre modais, e a utilização de mais de um meio Tá de todo transporte mundo? pode Tá gerar travado ganhos ou só pra econômicos você? para as organizações, mesmo Pra mim tá normal. estruturais existentes no Brasil. Outra Só alternativa tô conseguindo ouvir a voz. de transporte é Eu roteirização, também. Ficou preto. Só tá o sequência de ícone. entrega e coleta de produtos. Já o processo de armazenagem envolve a administração dos fluxos materiais desde sua entrada até a liberação para a produção ou cliente. São 5 os elementos fundamentais da armazenagem: os produtos ou materiais, os recursos humanos, os equipamentos de movimentação e armazenagem, as estruturas e o espaço. Os fluxos de operação de um armazém dependem também do layout. O fluxo em U e o fluxo em I são alguns exemplos. Dentro do armazém, o processo de gerenciamento da movimentação tem a função de garantir não apenas o deslocamento do material, mas a garantia de que será entregue no lugar certo, no tempo exato, providenciando a quantidade exata dos materiais necessários e dentro de um espaço adequado de armazenagem. A movimentação pode ser realizada manualmente, pode ser mecanizada ou automatizada. Para que esse processo funcione bem, é preciso ter um gerenciamento do estoque que permita à organização atender às demandas variáveis dos clientes, manter a independência das operações de produção e proteger-se de aumentos de preços e ciclos econômicos. As organizações podem optar por estratégias que não possuem estoques, como os sistemas puxados, em que a execução da operação é iniciada apenas quando existe a demanda do cliente, ou dos sistemas empurrados, nos quais a empresa antecipa os pedidos dos clientes, gerando estoque. A produção de bens de consumo como refrigerantes e chocolates são exemplos desse tipo de estoque empurrado. Por fim, é fundamental que a empresa tenha informações confiáveis de estoque. Para esse controle, pode-se utilizar o inventário físico. Estude mais detalhadamente cada um desses processos e as razões para cada escolha. Só assim você poderá entender a sua importância dentro de toda a logística de uma empresa. Tchau e bons estudos para você! Bons estudos. Bom, deixa eu voltar aqui. Eu não sei para quem não escutou, gente, ele só falou o que a gente já tinha comentado, tá? Resumiu o que a gente já tinha comentado durante as aulas. Sobre funções de movimentação, sobre funções de roteirização. Bom, gente, tem alguma dúvida referente a esses pontos aí que a gente falou? Eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Vocês têm um processo aqui, né, dentro do piso de fábrica, que exigem movimentações, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem veículos, né, um operador, ele executando uma atividade de movimentação com um rebocador, nós temos também pessoas aí executando atividades manuais. Então, está mecanizado e manual.
Aqui é um exemplo claro em que o operador ele justamente realiza o picking, né? O picking é quando você faz a seleção, a coleta das peças para o abastecimento. Depois ele vai fazer vai fazer essa performance aqui, ele vai dirigir nessa linha pontilhada aqui, tá? Então ele vai dirigir movimentando de acordo com esta rota. Na hora que ele chega na linha de produção, ele abastece esse item aqui, ele volta para o almoxarifado e deixa as embalagens vazias, porque essas embalagens são retornáveis. Então ele deixa as embalagens vazias e vai voltar para o fluxo dele novamente, fazer o picking, fazer a entrega, depois ele entrega as partes vazias, depois ele volta, ele vai nesse ciclo aqui. Nesse ciclo aqui. Ao mesmo tempo que a gente tem esse tipo de atividade, nós temos também algumas atividades diferentes, né? Por exemplo, eu tenho um processo em que eu tenho elevadores, igual eu mostrei para vocês lá, que elevam os componentes para não ser necessário 2 operadores realizar o abastecimento. Esse veículo aqui, né, esse equipamento que é chamado de shooter, ou em inglês, hands-free, ele pega, coleta os materiais aqui no elevador, entrega na linha automaticamente, igual vocês viram lá, deixa as embalagens cheias, descarrega as embalagens cheias automaticamente por gravidade e coleta as embalagens vazias por gravidade. E depois ele volta para o almoxarifado e faz esse mesmo processo para as embalagens vazias. Eu tenho também atividades que são feitas totalmente automáticas, em que você tem operadores, por exemplo, no almoxarifado, colocando as peças individualmente em cima do AGV, Automatic Guided Vehicles, veículos guiados automaticamente, e esse veículo ele percorre uma distância, aqui essa distância toda pontilhada aqui, até chegar na operação, abastece, ele entra, acopla na máquina, abastece a operação, tem um robô aqui fazendo o picking das peças no AGV, e depois ele volta novamente. Então, essas são todas atividades, movimentações internas, tá? Em que, quanto mais nós conseguimos reduzir esse rendering, essa movimentação, menos recurso a organização acaba aportando, tá? Bom, e o que eu preparei para a aula de hoje, que é o último tema antes da gente entrar, especificamente no conteúdo da prova, tá? Que vai arrematar a unidade, é a respeito dos transportes. Bom, nós temos vários tipos de transporte, a gente já viu na aula, né, que eu já mostrei para vocês, na aula lá das intermodalidades, da multimodalidade, que a gente mandou manga lá para Nova York. Então, nós temos aqui os tipos de modais, né? A gente tem um modal, quando utiliza um único modal, é caracterizado por unimodalidade, tá? Ou unimodal. Temos também os intermodais, quando eu envolvo mais de uma modalidade, mas para cada trecho eu tenho um contrato, tá? Eu tenho um contrato por exemplo, transporte de ferrovias, eu tenho um contrato de transporte de ferrovia, eu tenho um transporte do contrato de rodovias, então eu tenho mais um contrato para rodovias e assim sucessivamente. Então essa é a intermodalidade, quando eu tenho contratos distintos. Quando eu tenho o mesmo contrato para mais de um modal, ao mesmo tempo que eu faço ferroviário, eu faço aéreo também, e eu tenho esse contrato único, eu tenho uma caracterização do transporte multimodal. Os segmentados são vários contratos e vários modais, e os sucessivos é quando a mercadoria necessita de transbordo em um veículo da mesma modalidade de transporte e é regido por um único contrato. Então, eu tenho o mesmo contrato, mas eu tenho que transbordar ele. Às vezes, quando eu começo a transportar por bitrem, mas o mesmo contrato prescreve que eu vou desagrupar a carga em 2 outros siders e assim entregar, tá? Então, esse material aqui, gente, basicamente, vocês vão conhecer os tipos de caminhões existentes, tá? É isso que eu vou explicar aqui para vocês. Os tipos de veículos existentes, os sistemas que esses veículos trafegam
O que é aquele 3 da BR-381, o que é o 2 da BR-262, isso tudo vocês vão sair da aula de hoje entendendo. O transporte rodoviário, em suma, ele é o mais expressivo. Professor, Oi? você pode voltar um pouquinho só? É que eu não entendi esse negócio de contrato. Uhum. Por exemplo, quando você vai fazer uma mudança, vamos supor que você quer mudar lá para o Rio Grande do Sul, okay? Que deve estar muito mais fresco que aqui agora, né? Está muito quente Minas. Então, assim, você quer mudar para o Rio Grande do Sul, você vai fazer um contrato com uma transportadora, certo? Uhum. Então, quando você faz um contrato só, e um tipo de modal só o ferroviário que vai fazer essa mudança, é unimodalidade, tá? Mas vamos supor que você vai para o Amazonas e você quer morar lá próximo da oca do Índio Tapajó, tá? Então você quer morar lá. Então, ao mesmo tempo, você vai ter que pegar sua mudança, ela vai sair daqui no transporte rodoviário e vai depois pegar uma barca, ir para o transporte aquaviário, chegar lá você vai ser vizinho, né, da Oca do Índio Tapajó. Quando você fecha com a transportadora, ela vai executar dois modais, tanto o rodoviário como o marítimo. Um contrato só, isto é a multimodalidade. Quando você faz um contrato aqui para o rodoviário e depois um outro contrato na barca para o aquaviário, você vai executar um transporte de mais de um modal, você está usando a intermodalidade. Tá claro? Sim, estou entendendo agora. Então é o contrato mesmo, em que você contrata, ao invés de um agente de carga só, você contrata mais de um. Ok? Ok, obrigada. Nada. Bom, o transporte rodoviário, ele é o mais expressivo, né? Ele é o porta a porta, então isso vai cair na prova, gente. O transporte rodoviário, ele é porta a porta, vai em praticamente todo o território. No Brasil, a gente tem 72 mil quilômetros de rodovias federais, 58 mil são pavimentados, 80% dos trechos pavimentados têm pavimento superior a 10 anos, né? Então é muito grande. Uma curiosidade é que na América do Sul, o transporte rodoviário é regido pelo Convênio sobre Transporte Internacional Terrestre, que é firmado entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e Peru. Tá? Então essa é uma característica aí. Se essas pessoas estiverem entrando, pessoal, vocês vão liberando. Oi, Mariana Cabral. Pode falar. Tem dúvidas? Eu tinha levantado a mão. Mas era aquela pergunta mesmo. Entendi. Não, sem problemas aqui. Ninguém mais tem pergunta, não, gente? Vou fazer um teste aqui, ó. Quem está prestando atenção na aula, levanta a mão. Vamos ver. E sabia, gente. Tô subindo o morro cansado aqui. 1, 2, 3, prestando 4, atenção. 5, 6, 7, 8, 9. 9, mesmo subindo o morro, tá prestando atenção. 9 de 34 pessoas. Ou seja, um quarto da turma tá boiando. Tá bom. Pelo menos 3/4 estão aí. 75%, né? Beleza, pode abaixar a mãozinha aí, quem tá prestando atenção. Bom, o transporte rodoviário, então, rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, é regido pela Lei 11.442, 2007, tá, do ANTTT. Tá? Que o número da resolução 3056, 2009. Ele depende de prévia inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga. Ok, vou comprar um caminhãozinho. Você vai ter que cadastrar lá na NTT. Ok? Vocês vão ter que ter esse registro nacional de transportadores rodoviários de carga, tá?
Então tem que executar esse cadastro para você transportar, senão você não pode transportar. Ao final de dezembro, né, de 2012, tem que atualizar esse dado aqui, estavam regularmente inscritos na RNTRC 770 mil transportadores, sendo a maioria autônomos. Por isso que a gente vê, né, quando o Brasil tem uma greve de autônomos, aquele momento realmente foi muito impactante. Somando uma frota de mais, hoje já passa, né, de 2 milhões de veículos registrados. E aqui vem, gente, as BRs, né, igual eu estava falando. A BR-484 inicia-se em Afonso Cláudio. Ó, alguém conhece a BR-484, gente? Já pegou essa BR aqui, 484? Então, olha, ele inicia em Afonso Cláudio, liga o centro da cidade aos demais distritos e cidades vizinhas e termina no Rio de Janeiro. A 482 tem início no município de Itapemirim, localidade Safra, e termina na cidade de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Alguém já pegou a 393? A Érica já pegou a 484 ou 393, Érica? Ou nenhuma, você só tá com a mão levantada, você esqueceu de abaixar.